E a crise entre o Brasil e os Estados Unidos é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional. Boa tarde, professor. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde à nossa audiência. Professor, essa crise pode ser considerada a pior da história na relação entre o Brasil e os Estados Unidos? Kleber, eu faço uma analogia automobilística, se me permite. É você voltar algumas décadas, alguns anos, olhar como eram os carros e olhar como estão os carros hoje. A diplomacia norte-americana mudou, não é mais aquela diplomacia de cortesia romanceada que existia, inclusive no governo Donald Trump I. Mudou. O presidente Donald Trump, ele toca boa parte das suas questões por meio das redes sociais, né? Eu imagino qual teria sido a conversa do Itamaraty com o representante. Observe que os Estados Unidos nem designou um embaixador aqui para representar os Estados Unidos no Estado brasileiro já há muito tempo. Então não é que essa crise aumentou, é que na verdade eu enxergo que o Itamaraty está com o manual antigo, mudou a tônica da diplomacia, né? Quando fala assim, olha, a gente enxerga que há ameaças, há ingerências. Eu desconheço qualquer tipo de ingerência. O fato do governo norte-americano apontar a sanção A ou o aumento do tributo B ou a incidência de porcentagem tributária comercial C é uma prerrogativa, uma soberania hoje dos Estados Unidos. Muito se fala hoje em soberania, mas o que acontece? Nós não somos obrigados a nos submeter a nenhuma norma interna ou externa, a não ser que queira. Nós quem? O Estado brasileiro. Então, primeiro, não vejo uma quebra de soberania. Vejo a postagem como uma ameaça? Vejo uma postagem contrária aos padrões antigos de diplomacia. Mas como a gente fala, o novo dia, a nova ordem, essa é a nova diplomacia, né? Então, se você realmente ficar restrito ao comportamento passado, né? Ou seja, o comportamento em que isso jamais ocorreria, isso acabou, isso vai ocorrer, inclusive, com mais frequência do que a gente imagina. Não vejo ingerência, não vejo interferência, vejo uma postagem contundente, né? Aí a ameaça ela é subjetiva, né? Quem se sente ameaçado que pode ter uma tônica. Se eu falar assim, Kleber, eu vou te matar por causa disso. A gente se conhece há muito tempo, você fala, é uma figura de linguagem. Então precisa entender o quanto foi a ameaça, né? Não apoia, estamos de olho, mas de fato concreto, as sanções atribuídas perante os ministros ou qualquer outra autoridade estão de acordo com a norma do direito norte-americano, né? Então, a gente tem que separar um pouquinho as questões e sermos um pouco mais ponderados. Há uma nova diplomacia, há um novo linguajar. Educado ou não, diplomático ou não, essa é a nova regra. Correto. E, professor, o governo brasileiro ainda vive a expectativa, né, de tentar negociar o tarifaço sobre os produtos brasileiros, que entrou em vigor nesta semana. Mas no panorama atual, é difícil imaginar um acordo? Existe clima hoje para isso? Kleber, o presidente Donald Trump ele tem essa questão de ver os chefes de Estado, né, pedindo, né, como se fossem subservientes. Isso é uma tônica dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, não é de agora, né? Com mais cortesia ou com menos cortesia, né? A grande verdade é que, assim, há muitas pontas soltas, né, no diálogo. Então, quem conversa com quem, qual é a abertura? Será que quem está conversando já atribui-se muito uma conversa no vice-presidente, que comuna o cargo aí de ministro, com um representante norte-americano? Mas qual é, de fato, a influência deste que está recebendo a conversa da autoridade brasileira perante o governo norte-americano? Às vezes a gente está conversando muito com autoridades que não têm a menor possibilidade de mudar. Eu acredito que com o tempo, se a temperatura baixar, algo que não está acontecendo, muito pelo contrário, talvez o Estado brasileiro encontre aí alguma brecha para diminuir alguma questão dessa incidência. A grande verdade é que é um embargo comercial, né? Mas do jeito que está, cada qual aqui esticando mais a corda,
eu acredito que durante um bom tempo nós não vamos ter como reduzir as taxas impostas ao Estado brasileiro. Olha, você usou a expressão esticar a corda. O que está ruim pode ficar pior. Os Estados Unidos podem anunciar novas sanções e o Brasil é o lado mais fraco dessa história? Kleber, nós somos o lado muito mais fraco, mas muito mais fraco dessa história em todos os sentidos, né? Nós não temos um protagonismo bélico, nós não temos um protagonismo financeiro, nós não temos um protagonismo comercial a ponto de abalar os Estados Unidos da América. Acredito que realmente a temperatura possa subir. Quando a gente vê o presidente da República, o presidente brasileiro, buscar a ajuda do grupo que o presidente norte-americano já deixou claro que é um grupo hostil para a política dele, que é o BRICS, que começa originariamente, né, com Brasil, Rússia, Índia, com a questão da África do Sul, e aí teve essa expansão muito grande com países que não se coadunam com a política comercial e ideológica dos Estados Unidos. A temperatura vai aumentando. Claro que a gente pode sofrer assim uma série de aumentos de tarifas, de taxa, então a exportação vai sobrar produtos, pode chegar a um colapso na economia interna. Eu nem estou mencionando, Kleber, a questão de sanções impostas a autoridades, a ministros, a autoridades aí por meio da lei que vem até do executivo, não é nenhum processo judicial da Magnitsky, não é isso, né? Essa também pode esticar, mas isso é algo que vai atingir as pessoas. Eu estou enxergando o Estado brasileiro ser atingido por questões de dificuldade nas relações comerciais, com certeza. E a gente tem uma economia brasileira bastante, não igual a Argentina, por exemplo, mas bastante dolarizada, né? Então a gente depende muito, dependemos de satélites, a gente depende muito dos Estados Unidos, né? Então, quando a gente enxerga realmente o quanto somos dependentes, é o quanto a gente pode se prejudicar. Olha, alerta importante. E, professor Frederico, eu peço então que você continue conosco para acompanhar agora essa outra reportagem sobre outro assunto. Olha só, o governo de Israel aprovou hoje o plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para ocupar a faixa de Gaza. Vamos ver. O exército de Israel vai perseguir o objetivo de assumir o controle da cidade de Gaza. De acordo com o Estado judeu, a medida faz parte de um plano proposto pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aprovado pelo Gabinete de Segurança. Na véspera, Netanyahu havia dito à rede americana Fox News que Israel quer controlar totalmente a faixa de Gaza, mas não governá-la ou mantê-la. O premier explicou que a intenção é passar o bastão para forças árabes que vão administrar a região corretamente, oferecendo uma vida agradável aos habitantes sem ameaçar Israel. Pelo plano aprovado nesta sexta, espera-se que os militares entrem em áreas centrais do enclave. A ação permite o fornecimento de ajuda humanitária à população civil fora das áreas de combate. A população israelense em Jerusalém reagiu à notícia dividida. A vida dos reféns ficará ainda mais ameaçada por esta decisão. Mas, de qualquer forma, como eles já estão em cativeiro há quase 2 anos, temo que não consigam sobreviver. Isso é impossível, impossível. Não podemos ceder à chantagem. A decisão do gabinete não é a coisa certa a se fazer, porque isso pode colocar a vida dos reféns em risco. E, em geral, não é bom para a segurança do país como um todo. Das 251 pessoas sequestradas em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas, 49 continuam como reféns em Gaza, das quais 27 foram declaradas mortas pelo exército israelense. Atualmente, as forças de Israel ocupam ou operam em cerca de 75% do devastado território palestino, principalmente a partir de suas posições permanentes ao longo da fronteira. Olha, nós vamos voltar agora a falar com o professor Frederico Afonso para comentar também esse assunto. Professor, o plano anunciado por Israel tem como pilares o fim da atuação do Hamas, a criação de um governo civil que não seria nem do Hamas e nem da autoridade palestina e também a ajuda humanitária aos moradores locais, que é muito cobrada aí pela comunidade internacional. Na sua avaliação, com a sua base,
em direito internacional. Você vê legitimidade nesse plano? É a melhor alternativa, inclusive para a população local? Kleber, muito complexo. Observe justamente essa questão dos reféns, pelo primeiro morador ali falou, olha, a gente já não tem nem esperança desses reféns estejam vivos, 2 anos de cativeiro. A gente tem que primeiro enxergar o seguinte: a primeira questão é a faixa de Gaza, aproximadamente 2 milhões de pessoas ali vivendo ou sobrevivendo. Outra coisa é a cidade de Gaza, que é um recorte dentro da faixa de Gaza, né? Então, primeiro tem uma ideia da ocupação da cidade de Gaza pelo comandante do exército israelense. A vontade do primeiro-ministro, aqui como a gente acaba conhecendo como o Bibi, o Benjamin Netanyahu, ele quer ocupar toda a faixa de Gaza, decide lá, então, na prática, acaba o Estado palestino, né, que é uma ideia, ele quer rever os acordos de Oslo, ele quer rever justamente essa questão. Ele tem uma grande oportunidade para isso. Sob o ponto de vista do direito internacional, complicado, Kleber, um tanto quanto fragilizado. A ONU já tem uma posição consolidada desde aí de 48, mas a ONU também ela vem sendo enfraquecida ao longo do tempo, né? A cada desastre, a cada guerra, a cada questão, e a ONU não tem mais uma força, já não tem mais força há muito tempo, né? A ONU ela caminha a passos largos para sua completa renovação ou extinção, como teve o que eu chamo da ONU da época, que era a Liga das Nações pós Primeira Guerra Mundial, né? A ONU ela surge pós Segunda Guerra Mundial em 1945 pelo fracasso da Liga das Nações. E aqui a gente caminha para uma terceira ONU daqui a pouco, porque não consegue deliberar. É complicado, porque quando você tem o que a gente pode chamar de deslocamento forçado, né, de população, se é forçado, então obviamente você teria ali uma resistência, a gente acaba enxergando uma série de possibilidades de crimes ali contra a humanidade, crimes de guerra, né? Eu não estico para falar na amplitude do conceito, que é uma questão de genocídio, mas, dependendo como for essa ocupação, o Benjamin, o primeiro-ministro de Israel, ele deixa claro que ele não quer ocupar para o Estado de Israel governar, quer colocar ali um órgão, né? A gente poderia até imaginar um país sobre uma região sob tutela, como a ONU tem o Conselho de Tutela, cujo último país tutelado foi de 1994, então poderia ser uma possibilidade, né? Mas é uma questão muito mais complexa, Kleber, porque o Benjamin ele vai se arrastando, ele tem problemas políticos internos com a Suprema Corte Interna, né? Vai arrastando a guerra, tem essa questão dos reféns, mas a gente jamais pode esquecer que o Hamas é um grupo terrorista, né? E tem que ser exterminado, tem que ser eliminado com certeza. Então é uma pergunta muito difícil, talvez eu não tenha uma resposta tão objetiva assim. Precisa entender, hoje você tem um conflito, segundo a mídia internacional, você tem um conflito aparente entre a ideia do primeiro-ministro, que é o chefe ali das Forças Armadas, né? E a ideia do comandante do Exército, né? O primeiro-ministro insiste, ele quer ocupar toda a faixa de Gaza, e a ideia do comandante do Exército era apenas a cidade de Gaza. Então é um recorte ali onde aproximadamente vive 800 mil pessoas. A ajuda humanitária já está sendo criticada. Por outro lado, você vê alguns vídeos que parecem forçados nessa questão do deslocamento forçado. A gente vive já há algum tempo a chamada guerra da narrativa, o recorte, a produção de imagens só daquela questão. Então, é muito complexo, né? Então, a gente tem 2 guerras em andamento até hoje, né? Então, você tem lá a Rússia e a Ucrânia, e você tem o Hamas, que é um grupo terrorista, não é um Estado, em face de Israel. Olha quanto tempo isso já está se arrastando. Vamos ver qual é o acordo que o Estado de Israel vai chegar e apresentar ali alguma deliberação, né? Uma situação ali é sempre tenso, complexo e difícil, e as soluções nem sempre são tão fáceis assim. Correto, mas foi uma verdadeira aula aí, contextualizando todo esse problema, como você bem definiu, bastante complexo. Quero agradecer mais uma vez o professor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Internacional e, como eu disse, deu uma verdadeira aula aí nessa entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela participação e pela parceria, professor. Valeu, Kleber. Obrigado. Bom jornal. Boa tarde. Grande abraço. Bom, vamos